Alô, meu irmão e minha irmã, estamos aqui mais uma vez. Hoje, para meditarmos o 45º dia da nossa mistalogia, última semana, quase Pentecostes. Estamos chegando lá. Essa semana estamos em muito boa companhia com São Leão Magno. Vamos ver então o que ele separou para nós no dia de hoje. Jesus permaneceu por nós. Quase 40 dias se passaram, muito amados, uma vez que a ressurreição abençoada e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o poder divino em 3 dias levantou o verdadeiro templo de Deus que a maldade havia derrubado. Esse período, divinamente ordenado, de 40 dias, foi dedicado à nossa instrução prática. O Senhor permaneceu em seu corpo durante esse tempo prolongado, para que nossa fé na ressurreição pudesse ser fortalecida pelas evidências necessárias. Que lindo isso, gente! O que São Leão está nos dizendo aqui? Por que Jesus não subiu aos céus assim que ele ressuscitou? Porque ele precisava, nesses 40 dias, caminhar no meio de nós, conversar conosco, comer conosco, para que todos aqueles que conviveram com ele naqueles 40 dias pudessem dar testemunho de que a ressurreição era uma realidade. Então, esses 40 dias é exatamente mais ou menos o que nós teremos acabado de celebrar na ascensão do Senhor no último domingo, se completou no 40º dia. Nós estamos no 45º. Então, o que São Leão está nos dizendo é que durante esses 40 dias, Jesus tinha um plano muito claro. Ele tinha o plano de aparecer, não a todo mundo, causando uma histeria que não teria sentido, mas a pessoas idôneas, que poderiam testemunhar com retidão de que ele realmente estava vivo. Esse foi o propósito dele. Então continua São Leão, pois a morte de Cristo havia perturbado bastante o coração dos discípulos. Sua tortura na cruz, seu último suspiro e o enterro do seu corpo sem vida haviam deixado a mente dos discípulos atingida pela tristeza, lentamente com a desconfiança. O Evangelho nos diz que as mulheres santas trouxeram a notícia de que a pedra tinha sido rolada para longe do túmulo e que o corpo havia sido desaparecido e que os anjos haviam testemunhado que Jesus estava vivo. Todas excelentes notícias. No entanto, aqueles que escutaram essas mulheres pensaram que elas estavam loucas. Se Jesus ressuscitado não tivesse aparecido aos discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, eles não teriam ficado convencidos simplesmente por ouvir falar o que as santas mulheres haviam dito. Que isso sirva de lição para o nosso coração endurecido, que muitas vezes escutamos falar das maravilhas de Deus e bancamos o São Tomé. Enquanto os meus olhos não virem, enquanto o meu dedo não tocar lá, eu não vou acreditar. Quando se trata das coisas de Deus, nada é impossível. Então, nada deve ser motivo de incredulidade para nós, porque para o nosso Deus tudo é possível de ser feito. Então, não sejamos como esses discípulos desconfiados e amedrontados. E é exatamente esse ponto que São Leão vai continuar explorando conosco. Então, ele continua. O Espírito da Verdade certamente não teria permitido essa dúvida. Ah, São Leão tem razão. Mas Pentecostes ainda não tinha acontecido. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Por isso duvidaram. O Espírito da Verdade certamente não teria permitido essa dúvida, proveniente da fraqueza humana, existir no coração de seus próprios pregadores, a menos que a ansiedade trêmula e o atraso cauteloso fossem o fundamento da nossa fé. Lindo isso que ele está falando. No parágrafo anterior, ele falou de que o medo
havia impedido que os discípulos acreditassem imediatamente na ressurreição. Mas agora ele está dando um outro lado da moeda. Ele está dizendo que esse medo, esse zelo, não é algo extremamente negativo, muito pelo contrário. A igreja precisava dessa cautela, precisava do pé no chão, precisava da prudência dos apóstolos, porque o fato deles terem se assegurados de ter comprovação tática daquilo que havia acontecido é algo que protege a todos nós hoje. Nós podemos duvidar, mas temos o elemento para termos a certeza da nossa dúvida respondida com certeza, porque os discípulos também duvidaram. E eles foram em busca das provas, e as provas foram dadas a eles. Então, ao mesmo tempo que São Leão fala de que não existe nada que deva estar fora do nosso alcance acreditar, ele fala que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, há espaço para as duas coisas. E é por isso que a nossa igreja é tão variada. Nós temos aqueles que se atiram de cabeça e nós temos aqueles que vão lá cuidadosamente testar e verificar e bancar o advogado do diabo. Por quê? Porque nossa igreja precisa dos dois. Nossa igreja, nenhum de nós pode viver e ser igreja sozinho. Nós precisamos um dos outros. Onde eu sou cauteloso demais, eu preciso da confiança cega do meu irmão. E onde ele é tão confiante que ele é capaz de ser imprudente, ele precisa do meu racional, da minha dureza até em julgar as coisas. Então não diga, você não sabe porque você é incrédulo, porque você demora a acreditar. Não, há um tempo para cada coisa e há espaço para cada um na igreja de Deus. Foram nossas confusões e nossos perigos que foram previstos nos apóstolos. Fomos nós mesmos que, nesses homens, foram ensinados a encontrar objeções aos ímpios e os argumentos da sabedoria terrena. Então, eles se mostraram incrédulos para a nossa proteção, para que pudéssemos ter todos os argumentos necessários para podermos, então, comprovar a veracidade da ressurreição de Cristo. Hoje, nós somos instruídos pela visão deles. A audição deles nos ensinou, diz São Leão. O tocante deles, o fato deles terem tocado Jesus, nos convenceu. Vamos então agradecer a esse plano divino, a lentidão desses discípulos, que foi necessária para fazer com que todos nós pudéssemos hoje, com tranquilidade, acreditar. Outros duvidaram, para que nós não duvidássemos. Caro amado, diz São Leão, os dias que passaram entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não passaram por lazer e sem intercorrências. Grandes mistérios foram confirmados naqueles dias e as verdades profundas foram reveladas. Aqueles dias removeram o medo de ter horrível morte e estabeleceram a imortalidade não apenas da alma, mas também da carne. Aqueles discípulos que estavam apavorados antes, quando viram Jesus ressuscitado, eles deixaram de temer a morte, porque eles viram que a morte não era mais o final. Então, o coração deles se enche de esperança, e é isso que vai fazer com que eles tenham a audácia de abrir o coração para o Espírito Santo em Pentecostes. Entre as intercorrências que aconteceram naqueles dias, São Leão Magno cita o episódio dos discípulos de Emaús. E então ele diz: naqueles dias, quando o Senhor respirava sobre eles, o Espírito Santo era derramado, que nós vemos em João 20, sobre os apóstolos, os cuidados do rebanho do Senhor foram confiados ao abençoado Pedro, conforme a pesca milagrosa de João 21, que já havia recebido as chaves do reino, conforme desígnio de Cristo em Mateus 16. Foi então
que o Senhor se juntou a 2 discípulos como companheiro num caminho na estrada de Emaús, para limpar todas as dúvidas deles. Todas as questões que eles colocaram, Jesus respondeu. Todas as incertezas que os levaram a abandonar os discípulos e estarem voltando para casa, foram preenchidas naquele instante. E esse testemunho desses 2 discípulos é tão fundamental quanto é o testemunho de Tomé, que botou o dedo lá, quanto é o testemunho de Pedro, que mergulhou no barco, fora do barco, para nadar até Jesus ressuscitado e se encontrar com ele. Todos esses episódios contribuem para hoje a gente poder dizer: ele está vivo, ele ressuscitou. Eu posso acreditar nisso. É verdade, não é uma ilusão. Seus corações foram iluminados pela chama da fé, e como mortos começaram a queimar enquanto o Senhor desdobrava as Escrituras. Está falando aqui, é um errinho de tradução, sobre como o coração deles parecia se abrasar enquanto Jesus falava e explicando as Escrituras para eles, conforme São Lucas narra em Lucas 24. Ao partir o pão, também os seus olhos foram abertos enquanto eles comiam com ele. Quão mais abençoado foi a abertura dos olhos com a revelação da natureza glorificada de Cristo, do que a abertura dos olhos que passaram a ver o corpo ressuscitado. Quão mais importante para nós é que os nossos olhos se abram, não para ver Jesus fisicamente ressuscitado no meio de nós, mas para vermos a nova criatura que nós podemos ser, se vivermos segundo os preceitos desse Cristo, que está vivo por nossa causa. Para você rezar, então, meu irmão, minha irmã, grandes mistérios foram confirmados naquele dia, entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. E as verdades profundas foram reveladas, para que toda condição necessária para que nós tivéssemos fé pudesse ser atendida. A tremenda ansiedade dos apóstolos e os passos cautelosos deles lançaram os fundamentos da fé que nós podemos ter hoje. Os olhos daqueles discípulos de Emaús se abriram para ver que era Jesus que estava no meio deles. Será que os nossos olhos estão abertos o suficientes para ver Jesus ressuscitado no nosso meio também, naqueles que nos cercam? Para guardar, agradecemos pela lentidão dos santos apóstolos em acreditar, porque eles duvidaram, para que, ao atender as condições para acreditar na vida deles, nós pudéssemos nos beneficiar dessas provas para acreditarmos hoje nós também. Para você praticar, Deus tem suas razões para permitir que as pessoas esperem um tempo entre a incredulidade e a tristeza. Deus tem suas razões para fazer de uns impulsivos e outros cautelosos. Deus tem suas razões para fazer de uns cegos e outros com visão. Precisamos uns dos outros para sermos um povo santo. Aquilo que eu tenho em abundância é aquilo que pode preencher o coração do meu irmão. E aquilo que ele tem em abundância é o que preenche as minhas falhas e os meus vazios. Quando você estiver orando pela conversão de uma outra pessoa, seja persistente, mas também seja paciente, porque cada um tem o seu tempo. Para Santo Agostinho foram necessários 30 anos. Para São Paulo, bastou cair do cavalo. Então, cada um de nós tem um ritmo para acreditar. Lembre-se dos apóstolos. Amém? Meu irmão, minha irmã, te espero amanhã. Fique com Deus.